Olá, como estão? Muitas das fontes de inspiração para eu trazer assuntos aqui, além dos comentários nos vídeos, são as aulas, né? Onde a gente tem debates, conversas, perguntas, que muitas vezes pressionam nós, professores, a termos que pensar e repensar aquilo que nós já estávamos dado como certo. E aí, muitas vezes, surgem assuntos interessantes que eu aproveito e trago aqui para o canal para que a gente possa passar aqui através do YouTube, dos podcasts, questões a respeito da prática da filosofia clínica, do que é a filosofia clínica, do que não é a filosofia clínica. E o que aconteceu essa semana nas aulas foi a questão se a filosofia clínica, por ser filosofia de alguma forma, também serve como interpretação do real ou do mundo. Se através dos tópicos, por exemplo, da estrutura de pensamento da filosofia clínica, podemos chegar a uma interpretação válida do real. Filosofia clínica serve para interpretar o real, o mundo, as coisas. Bom, para variar, não vou dar uma resposta direta. Vamos fazer um pequeno roteiro. A filosofia, ela é uma forma de interpretação do real. Então, os filósofos, na história da filosofia, fundamentalmente os gregos, filosofaram a partir do real. É o filosofar, e não a filosofia que interessava a eles. Era o ser sábio, não a sabedoria pela sabedoria. Então, era o ser justo e não simplesmente a justiça enquanto conceito. Então, o filosofar, fundamentalmente na Grécia Antiga, era uma forma de ler a realidade. A política de Aristóteles, a ética aristotélica, os estoicos, epicurismo. Eu não coloco aí diretamente Platão, porque Platão, como muitos filósofos, tem uma fase e uma próxima fase. Na fase socrática, digamos que ele descreve o Sócrates histórico tentando interpretar o real, as ações da realidade, do mundo da vida. Segundo Platão, mais metafísico, já é uma outra história. Mas, fundamentalmente, a filosofia grega antiga é uma forma de interpretação, de leitura do real. E assim ela se movimentou durante muito tempo, na política, na ética, até na ontologia. Fundamentalmente também a ontologia aristotélica e a ontologia chamada física dos pré-socráticos. Okay? Não, se não de todos eles, da grande maioria. Então a filosofia é um grande exercício de interpretação do real. Hoje, contemporaneamente, eu também, como filósofo, penso que a filosofia serve não somente para interpretar e chegar a uma leitura do real de forma geral, como também como exercício da desinterpretação do real, porque ele já nos vem com um viés interpretativo dado por um meio de comunicação, uma revista, um jornal, um partido político, um grupo. Então, nós não recebemos, de forma alguma, as informações do real de forma fenomenológica. Nós temos que fazer um exercício fenomenológico para, a partir daí, perceber aquilo que aparece enquanto é, e não enquanto aparência, para, a partir daí, fazer a nossa interpretação ou leitura do real. Então, isso também serve à filosofia, um grande exercício de crítica, crítica no sentido de critérios, de ter critérios
epistemológicos, éticos, políticos, de receber as informações, desinterpretá-las para reinterpretá-las da forma da filosofia que nós estudamos, enxergamos. Então, a filosofia realmente ela é uma grande ajuda para a vivência, né, no mundo da vida, assim como os gregos faziam. Eles filosofavam a partir do real, das coisas que eram importantes da vida deles naquele momento. Esse é o filosofar, é o ato filosófico. É aquele que, através de um pensamento reflexivo amplo sobre essa realidade, tenta tirar conclusões para que se possa viver melhor, ter uma melhor política, ter um melhor aperfeiçoamento moral, ético. Político, quando eu falo, é no sentido da cidadania, né, não político partidário. Acredito que, durante grande parte do decorrer da história da filosofia, ela também pode ser vista através dessa perspectiva. Inclusive, a filosofia desconstrucionista, fundamentalmente francesa, Foucault, Derrida, Guattari, até os alemães, Weber, Durkheim, né? Estão tentando ali desconstruir, através da filosofia, fazer uma desinterpretação do real para reinterpretá-lo através de categorias filosóficas. Então, acho que a filosofia cabe a esse discurso, a esse lugar de fala, de perspectiva epistemológica, e por isso que ela é muito importante que a filosofia séria esteja na mídia. Porque a filosofia no cotidiano, se ela estivesse mais no cotidiano, ela daria mais alternativas de interpretações e leituras do real do que aquelas que já vêm empacotadas pelas ideologias políticas de mídia e tudo mais. É muito importante, né, os filósofos estarem, de alguma forma, na ponta das mídias, dando alternativas de pensamento, de epistemologias, de éticas, de perspectivas sobre como encarar o real. Os filósofos deveriam sair da academia, então tem duas forças aí que deveriam se juntar. Uma, os próprios filósofos comprarem essa ideia e vestirem esse papel existencial de estarem na ponta do mundo da vida, não só escrever para pares e pares e pares e pares dentro da academia, nesse lugar fechado, hermético, com uma linguagem fechada e hermética, mas irem ao encontro do mundo da vida, não só da vida deles, da vida comunitária. Eles teriam muito a dizer a respeito da vida, do mundo da vida, do real. Mas também a outra força é que quem detém esses meios de comunicação de massa poderiam ou deveriam dar esse espaço para que os filósofos entrassem nele. Estamos aqui no YouTube, nos podcasts, mas são espaços que estão misturados aí, né, no saco de gatos de todos os outros. Então é preciso, para que a informação, a boa informação, uma leitura honesta da realidade de um filósofo, por exemplo, se destacasse frente a esse saco, né? Tá tudo no mesmo saco aqui, né, no YouTube, nos podcasts, na internet, no Instagram. Então, se essas duas forças se unissem, penso eu que a sociedade como um todo ganharia. Filósofos dispostos a sair desse lugar hermético, de linguagem hermética, de pares, e irem ao encontro do mundo da vida das pessoas, e meios de comunicação de massa que propiciassem espaço a eles. Pequeno preâmbulo sobre a filosofia. Muito bem, e a filosofia clínica? Por ser filosofia, ela também se prestaria a estar neste lugar de fala como uma interpretação do real? Não. A filosofia clínica não serve, a metodologia dela não alcança
a interpretação do real como um todo, do mundo da vida como um todo. Primeiro que filosofia clínica não é nunca uma interpretação. Já vimos isso em outros vídeos. Interpretar é atribuir sentido. A filosofia clínica é um exercício de descrição do que aparece. E uma descrição subjetiva, daquilo que aparece subjetivamente. Só tem sentido a filosofia clínica frente a um singular, um sujeito, um indivíduo, uma pessoa singular. E não para interpretá-la como faz as psicanálises, com as suas fantasias quase místicas de linguagem interpretativa, mas com respeito, a filosofia clínica com respeito à historicidade, ao jogo de linguagem de cada sujeito, cada subjetividade, cada indivíduo, cada singular. Às vezes, dentro da própria filosofia clínica, isso eu lembro nas aulas de formação, quando eu fazia na Casa da Filosofia Clínica, com o professor Hélio Strasburger, alguns alunos que trazem muito, que vêm da filosofia, confundem muito a filosofia clínica com a filosofia. Querem ler a filosofia clínica através da lente da filosofia. E se perdem no meio. A filosofia clínica é a filosofia direcionada à subjetividade. Ela é completamente subjetivista. Ela não é a filosofia da interpretação do amplo. A filosofia clínica é a terapêutica com inspiração na filosofia para a descrição do subjetivo e do singular. E alguns colegas meus, tanto na formação quanto depois da formação, que eu conheço por aí, em eventos e tudo mais, eu converso, ou vejo, às vezes, em vídeos do YouTube ou em eventos online, que vêm da filosofia, confundem a perspectiva da filosofia clínica com a perspectiva da filosofia. Alguns dizem assim, tem o tópico lá, o tópico da filosofia clínica chamado prejuízos. Né? São nossos juízos que nós temos anteriores à experiência. Vem lá de Gadamer, na verdade, método. Aí, estamos lá tentando, na aula, compreender o que seria um prejuízo na estrutura de pensamento da filosofia, que nem quando um colega levanta e diz, na verdade é o seguinte, ó, tudo é prejuízo. Esse é o tópico fundamental da filosofia clínica. Ué, por quê? Porque quem é que não tem prejuízo? Todos temos. E aí, essa fala vai para o termo universal, ou até particular, de alguns grupos, alguns, particular, ou universal todos, nele caso ele botou todos. E esse é o âmbito da perspectiva da filosofia. A filosofia faz sempre uma análise, uma leitura da realidade, uma interpretação, ou até algumas vezes uma descrição do universal, ou de um grupo particular de pessoas. Nesse momento em que ele fala isso, esse é o tópico mais importante, porque todos temos prejuízo, ele está confundindo duas categorias. A perspectiva da filosofia clínica, subjetiva, singular, com a perspectiva da filosofia, que é particular e universal. Dizer que tudo é prejuízo não resolve se para aquela pessoa que está na minha frente é para ela ou não o tópico prejuízo algo relevante. A questão não é saber se as pessoas têm prejuízos e se isso é uma questão da qual a comunidade ou todas as pessoas têm. A questão para a filosofia clínica é esta pessoa que está na minha frente, trazendo uma questão existencial, para esta pessoa, este tópico é relevante? É isso que nos interessa. Tem outro tópico da filosofia clínica também, na mesma fala desse colega, também houve outros colegas que falaram assim, que o tópico é comportamento-função. Então, um comportamento tem uma função além dele, né? Tem um objetivo que vai além desse comportamento. Então, trazendo o exemplo do professor Hélio Strasburger, né? O cara bebe
para esquecer o amor perdido. Comportamento beber, função de esquecer. Né? Eu corro à noite para conseguir dormir, me acalmar e estar bem no dia seguinte. Comportamento função. De novo, podemos dizer a partir desse tópico, como disse alguns colegas ou pessoas da filosofia clínica, que tudo é comportamento função. Mas não é essa a questão, essa é uma questão filosófica. A questão é, para esta pessoa que está aqui na nossa frente, o assunto, a dor existencial, a questão que ela trouxe, a busca que ela trouxe para a terapia da filosofia clínica, esse tópico é relevante nesse sentido para ela? Sim ou não? Também já ouvi uma psicóloga dizer para mim uma vez, tópico axiologia, ou tópico emoções. Todos temos emoções e tudo tem a ver com valores. Tudo que fazemos é porque valorizamos. Um tópico separado não faz sentido nenhum. De novo, né, como a psicologia ela é uma interpretação particular ou universal do comportamento humano, ela nunca vai chegar ao singular, porque já está embutido ali nas psis um pensamento de que todas as pessoas que têm esse comportamento são assim ou assado. Ou todos, no geral. Para a filosofia clínica isso não faz sentido. Temos que saber se o tópico emoções é relevante para esta pessoa, neste assunto, ou na circunstância de vida dela. Se o tópico axiologia, que é aquele que tem a ver com valores e importância, não se todos têm. Isso é uma questão filosófica ou sociológica ampla. A filosofia clínica vai se interessar para saber na descrição fenomenológica daquilo que apareceu na narrativa da pessoa, subjetivamente, singularmente. Tópico emoções ou axiologia são relevantes para ela nessas circunstâncias? Sim ou não? Se a gente tentar usar a filosofia clínica para fazer a interpretação do real, nós vamos chegar a contradições. E como é que a gente resolve essas contradições? Indo para a psicanálise, para a psicologia, para outras pesquisas. Porque elas que respondem com as suas interpretações do real a essas coisas que parecem comum para todos, mas que só tem relevância na filosofia clínica para cada um em separado, na sua singularidade. Então, não. A filosofia clínica também não pode, né? Não deveria ser usada para interpretar o real de fora. Mais uma característica para essa descrição fenomenológica, eu só posso... mas eu não quero interpretar o real, eu não quero descrever o que eu vejo de fora, a partir daqui, pelas categorias da filosofia clínica. Eu já falei em outro vídeo, né? A filosofia clínica necessita fundamentalmente da narrativa em primeira pessoa. Porque a descrição do que aparece não é editado pelas minhas categorias pessoais ou filosóficas. Se eu olhar o mundo a partir das categorias da filosofia clínica, pode ser que eu enxergue lá os meus tópicos. Porque eu vou editar aquilo que eu vou enxergar de acordo com aquilo que é relevante para os meus tópicos. Então, eu deveria ter uma narrativa em primeira pessoa. E só a partir da narrativa em primeira pessoa de alguém que eu posso reconhecer, e não colocar lá, reconhecer quais os tópicos relevantes que aparecem na narrativa dela. E a partir daí fazer uma descrição mental do que aparece. Então não tem nenhuma forma na qual a filosofia clínica pode ser interpretativa e dar conta do universal ou do particular. E eu já vi muitas pessoas, alunos meus, filósofos clínicos formados aí, com certificado de terapeuta, tentar fazer lives ou, ou vídeos tentando interpretar o real a partir da sua posição através da filosofia clínica. Fatalmente eles vão cair em psicologismos. Fatalmente eles vão cair em conceitos psicanalíticos interpretativos. Eu acho que é por isso, muitas vezes, que eles acham que a filosofia clínica precisa de um apoio epistemológico. É que eles estão usando ela de forma inapropriada. Por isso que acham que precisam
de um apoio epistemológico, outro que não a própria filosofia clínica. Filosofia clínica é uma prática terapêutica para a descrição da subjetividade que está na sua frente, narrando, a partir de si mesma, a sua representação de mundo, de si e dos outros. Ela é única e exclusivamente uma prática, vamos botar aqui, intersubjetiva, que para nós é a interseção terapêutica entre filósofo, clínico e partilhante. Isso acontece demais. Ah, a filosofia clínica tem que fazer filosofia, tem que ser filósofo, é melhor ser filósofo. Às vezes. Às vezes, ser filósofo, ter uma visão filosófica muito forte, o que eu acho super bom, porque eu também tenho, mas, de alguma forma, eu estou sempre atento a separar a minha visão filosófica do real, do meu papel existencial de terapeuta da filosofia clínica. Mas se eu não faço isso, fatalmente eu vou confundir a perspectiva da filosofia de interpretação do real de forma ampla ou em grupos com a questão da filosofia clínica. Eu já como terapeuta atendi pessoas, obviamente, que são etiquetadas, rotuladas com essas etiquetas, essas marcas aí da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Fatalmente, obviamente, que as pessoas chegam a mim dizendo que são isso, ou que têm isso, que são... E algumas pessoas, inclusive, outras terapeutas, querendo me ajudar, eu conheço muitas pessoas, terapeutas de outras áreas. Ah, eu tenho muita informação sobre isso, vou lhe passar. E aí passam para mim várias informações sobre borderline, sobre um monte de coisa. Eu nem leio, né? Porque, tudo bem, essas pessoas não estão na filosofia clínica, eu entendo elas. Elas querem me dar um atalho cognitivo amplo sobre um perfil de comportamento. Mas isso não é nada na filosofia, é só o começo. Né? O que nos interessa é a estrutura interna narrada pela pessoa, pela perspectiva de primeira pessoa. E muitos filósofos fazem isso. Que vão fazer a terapia enquanto filosofia clínica, enquanto terapeutas, e acabam emprestando a sua perspectiva filosófica e conceitos filosóficos amplos do universal e do particular para tentar compreender aquilo que só pode ser compreendido a partir de uma descrição da subjetividade singular, sem nenhuma referência, nada fora dela. Então, a filosofia clínica não é uma forma de interpretação ou de leitura ou de releitura do real, do todo, da vida, do mundo da vida. E também não é uma forma de interpretação do subjetivo. O campo dela é restrito. Ela é uma forma de descrição daquilo que aparece, daquela pessoa singular que narra em primeira pessoa. É para isso que é a filosofia clínica. Isso, já falei algumas vezes, pode ser prejudicial no sentido do diálogo. Colocam lá para falar sobre o Covid, sobre a guerra, sobre uma questão social relevante, sobre a Copa, convidam lá um filósofo, um psicanalista, um psicólogo, se convidarem um filósofo clínico, ele vai dizer o que sobre o real? Nada, né? Então, isso às vezes não nos permite certos diálogos. Mas, na verdade, nós estamos interessados mesmo na terapêutica individual de cada um. Muito bem, acho que esse é o recado de hoje. Se tiverem dúvidas, sugestões de assuntos, por favor, coloquem no comentário. Se quiserem dar o like, por favor, ajuda o YouTube. Dizem também que ajuda qualquer comentário, um bom dia, boa tarde, já ajuda, porque parece que o algoritmo lê lá essas interações que as pessoas têm com o vídeo, né? Então, quanto mais interações vocês tiverem por comentário, clicando no like, no sininho lá, que lá, parece que ajuda a essa mensagem ir mais adiante, né, para mais pessoas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.